Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá em São Luís Potosí, México, na congregação que o reverendo Pedro Martínez Aguilar pastoreia e todos os ministros dos diferentes lugares e congregações lá do México e os que estão conectados também através do satélite Amazonas ou da internet nos diferentes países que também estão reunidos hoje, sábado 9 de setembro desse ano de 2023. Buscamos em nossas Bíblias, em Levítico capítulo 25, versículo 8 em diante, onde nos diz: e contarás 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, de modo que nos dias das 7 semanas de anos virão a ser 49 anos. Então, no mês sétimo, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Esse ano de jubileu vos será. E tomareis cada um a sua possessão, e cada um com a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas nas vinhas não podadas, porque a jubileu santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Nesse ano de jubileu, tornareis cada um a vossa possessão. O ano 50 do jubileu. Podem tomar seus assentos, por favor. Nos diz na mensagem quem é esse homem. Essa mensagem, lemos alguns extratos. Em junho, me parece que foi do ano passado, em um dos estudos, e vamos ler uma partezinha aqui, onde diz: então encontramos que nesse ministério Deus estará operando, trabalhando. Isso foi pregado 8 de agosto de 1976 em Valência, Venezuela. Então encontramos que nesse ministério Deus estará operando, trabalhando por 3 anos e meio, sendo então a palavra através de carne humana trabalhando. E depois vemos que após terminar esses 3 anos e meio, morre, porque o matam. E depois começa a tribulação. Você vê? Assim que então sabemos que antes de começar a tribulação terá uma bênção de 3 anos e meio para Deus trabalhar através de Moisés e Elias e ser de benefício para os escolhidos. Se soubéssemos quando os 3 anos e meio da grande tribulação começam, então também saberíamos quando começaria ou quando começam os 3 anos e meio do ministério de Moisés e Elias. Então, tudo isso vai ser para o povo de Deus uma bênção para o povo de Deus. Para os escolhidos, bênção. Para o mundo, juízo. Você vê? Assim que quem é esse? Quem é esse, então, que vai vir no final, quando reste somente 3 anos e meio aos escolhidos para estarem aqui? Pois quem vai vir nos últimos 3 anos e meio de estadia dos escolhidos aqui vai ser quem? Vai ser Deus. E Deus vai se introduzir a palavra em um véu de carne e então efetuará, manifestará o ministério de Moisés. No livro das 70 semanas de Daniel, nos diz, agora lembrem, que tudo o que o nosso irmão William esteve nos falando ali era o que Deus estaria fazendo no final
e no começo da dispensação da graça, já no final e começo da dispensação do reino, ou seja, nesse entrelace dispensacional. Ali estava fazendo um tipo e figura do que Deus estaria fazendo antes de começar a grande tribulação. E como na mensagem que vamos ouvir amanhã, vocês vão ver ali muitas coisas onde o entendimento vai ser bastante aberto por tudo que ele vai estar nos falando amanhã nessa mensagem que ele pregou, do qual vai ser de grande ajuda para todo o corpo místico de crentes e o corpo ministerial também. Embora sabemos que apenas tudo que foi falado que corresponde a ser cumprido agora, ou seja, em uma etapa de realidade, de ver face a face o que Deus está cumprindo do que foi falado, que seria cumprido nesse tempo, apenas os escolhidos de Deus, os que vão ser transformados e raptados, vão entender. Os outros não tem como entendam, porque a promessa de transformação e rapto são para os escolhidos de Deus, as virgens prudentes. Ou seja, que amanhã estaremos vendo mais claramente muitas coisas, dos quais então vamos entender melhor tudo o que está acontecendo nesse tempo final. Agora vejam, na página 130 do livro das 70 semanas de Daniel, 130 abaixo a 131 nos diz: o poder de Deus era com os judeus exatamente 1954 anos. Deus tratou com os judeus 1954 anos de acordo com a cronologia dos judeus e de acordo a Gálatas 3, 16 e 17. Tenho muitas outras escrituras mais, mas dou apenas essa. Então, depois que eles rejeitaram a Cristo, ele voltou aos gentios para tomar um povo para o seu nome. Você quer uma escritura sobre isso? A citação, Atos 15, 14. Agora, contando o tempo, encontramos que temos exatamente, ouçam, nos restam exatamente 17 anos e teremos então o mesmo espaço de tempo dado a nós, como Deus lidou conosco no poder do Espírito Santo, desde o ano 33 depois de Cristo até 1977. O mesmo lapso de tempo de 1954 anos, Deus trata conosco o mesmo que Ele fez com os judeus. O que você acha disso? Agora marque no seu livro uma pequena escritura aqui, que eu quero dar a vocês, Levítico 25, começando com o versículo 8. Deus chamou a cada 49 anos de jubileu. O 50º era o jubileu. E escreve o ano do jubileu a cada 49 anos. Entendemos isso. Desde o primeiro jubileu de Levítico 25:8 ao ano de 1977, será o 70º jubileu, fazendo exatamente 3.430 anos. Jubileu significa o subir à libertação. E ele escreve o jubileu 70, subir, liberação. Lembrem, isso tudo está representando o que estaria acontecendo no final da dispensação da graça, o qual vimos que em 2018 a 2019, ali já estava chegando ao seu final a dispensação da graça, já estava ali chegando a parte final e o começo da dispensação do reino, ou seja, a realidade do que foram os tipos e figuras, os símbolos do que foi falado pelos profetas, agora vem a ser a realidade. Continua dizendo aqui,
Estamos vigiando pela vinda desse alegre dia milenial, quando o nosso bendito Senhor virá e arrebate a sua noiva que o espera. O mundo está gemendo, clamando por esse dia de doce liberação, quando nosso Senhor voltará à terra outra vez. Captou isso? Deus tratou conosco exatamente a mesma quantidade de tempo que Ele tratou com os judeus, desde o tempo que Ele deu a promessa a Abraão, até a rejeição do Messias, no ano 33 depois de Cristo, foram 1954 anos. E agora nos restam 17 anos. Tivemos algo em torno de 1930 anos. Nos restam 17 anos até 77, que será o 70º jubileu, desde o início dos jubileus. E o que será isso? Irmão, vigiem de perto agora, olhem de perto, não deixe passar despercebido. Isso vai ser o jubileu da subida com a noiva gentia. E aí desenhe uma pedra angular e as eras e a seta, a pedra angular. Vejam, a subida a quê? A era de pedra angular, a dispensação do reino. Isso será o jubileu da subida com a noiva gentia e o retorno de Cristo aos judeus. E escreve Moisés e Elias. Quando eles saem da escravidão, amém? Não vê? Desde o mundo todo eles se reúnem ali para esse dia. Uau! Vê onde estamos? Não sabemos em que tempo isso poderá acontecer. Estamos no fim do tempo. E aí ele escreve Apocalipse 10, do 1 ao 11, e Daniel, versículo 12. Agora vejam como tudo isso estava ali representando o que ele falou de 77, que era o subir à noiva. Isso tudo estava refletindo, tipificando, simbolizando o que estaria acontecendo depois que ele chamaria e juntaria os escolhidos de Deus que pertencem ao lugar santíssimo do templo espiritual. Mas veja que esse recolhimento que teve, depois esses anjos segadores, esses anjos ceifeiros fazem a colheita desse trigo e os sobe, os coloca na pedra angular, onde são amadurecidos pelo sol. É aí que estão vendo, face a face, a realidade do que foi falado em anos e tempos passados, o qual é o tempo agora que estamos vivendo. E continua nos dizendo, nosso irmão William, aqui, na mensagem que estamos lendo, portanto, então virão 3 anos e meio gloriosos, nos quais Deus estará falando e os quais estaremos ouvindo os trovões. Agora vejam, quando diz que estaremos ouvindo os trovões, antes de começar a grande tribulação, que é a voz de Deus, estaremos ouvindo a voz de Deus na sua plenitude, estaremos ouvindo publicamente o mistério do 7º selo, que é a vinda do Senhor, sendo dada a conhecer publicamente a vinda do Senhor, primeiro em Elias e depois em Moisés. Assim era que nesse tempo ele falava, e enquanto Deus foi dando mais luz e mais luz, foi abrindo mais esse grande mistério do 7º selo. Continua dizendo, e o que é que traz o mistério do 7º selo? O que é que traz os trovões? Pois os trovões trazem a revelação do que é a sua vinda. Traz a fé de rapto, ou seja, que com o conhecimento da sua vinda se obtém a fé de rapto. Diz, então não entraremos em fanatismos. Assim como tinha que agir, como Deus estava em Elias, tem que agir quando Deus está em Moisés, sem fanatismo. Vejam que lá no tempo do irmão Branham, ele diz nos selos que por causa do fanatismo puseram a perder isso de Elias. Não pode entrar em fanatismo.
Ele diz, porque o fanatismo põe a perder a bênção que Deus tem para a pessoa ver. Então, sempre que as pessoas entram em fanatismo, então confundem a humanidade com a divindade e acreditam que a parte humana é Deus. E então acreditam que Elias, como homem, pois é que é Deus e não é Deus, mas a parte divina que está nele é o que é Deus. E assim também vai ser quando apareça Moisés. Quando Moisés apareça. Agora vejam que são os ministérios de Moisés e de Elias os que, nesse tempo final, estão no meio da igreja trabalhando para a bênção tanto de Israel celestial, que é a igreja noiva do Senhor, como o Israel terrenal. E vejam na página 124 do livro das 70 semanas de Daniel, nos diz, embaixo, 124 e 125 diz, agora, esses dois profetas, o que eles farão? São Moisés e Elias, eles se levantarão em cena. Eles dirão, estes judeus, seu erro. E desse grupo de judeus que está ali agora, que formaram os 144 mil, Deus chama por meio desses profetas, o que é isso? Esse é o espírito de Elias. E ele escreve, o quinto Elias, dessa igreja gentia, juntamente, e continuará, e entrará essa igreja judaica, e chamará a Moisés com ele. Está aí, por isso diz, com Elias, ali ele dizia isso, colocava dessa forma, como Elias primeiro e depois Moisés. Isso tudo depois foi aberto cada vez mais e mais, e onde se vê que nessa era judaica estariam esses dois ministérios e o ministério de Jesus operados pelo Espírito Santo no instrumento do último dia, para a bênção da igreja noiva e para a bênção do povo hebreu também. E chamará Moisés com ele. Aleluia. Você vê? E ele pregará essa mensagem de Pentecostes aos judeus, a esses judeus. E ele escreve ali, o ano 50 do jubileu. Mensagem de Pentecostes. Que eles rejeitarão o Messias. Amém? Você vê? Será a mesma mensagem pentecostal que esses judeus pregarão a eles, e eles aborrecerão a esses judeus, tanto que os matarão. Ou seja, eles, aí ele se refere ao Império Romano. Ele escreve do lado Moisés e Elias. E eles serão odiados por todas as nações. Passei a página 125, que é a 144, por aí, do livro que vocês têm, ou seja, o que foi compartilhado. E eles serão odiados por todas as nações, e na metade da semana, porque eles tinham levantado um grande, poderoso 144 mil. Eles tinham o Espírito Santo. E, irmão, você fala a respeito de fazer milagres? Eles os fizeram. E ele escreve Apocalipse 7, Apocalipse 7, 2, Apocalipse 14, 1 e 11, do 3 ao 7. Eles pararam os céus e não choveu nos dias da sua profecia. Feriram a terra com pragas quantas vezes quiseram. Eles causaram pragas e tudo. Eles darão a estes romanos um caminho duro para andar, mas finalmente eles serão mortos. Nosso Deus é um Deus terrível quando Ele está zangado, irado. Mas lembrem, isso é na 70ª semana, e a igreja está na glória. Amém? E a ceia das bodas está se efetuando. Sim. Agora note, ali é onde vemos ela regressando ao templo milenial, aqui no fim da era judaica, os ungidos. Aqui ele vem sobre um cavalo branco, aqueles
o seguiram sobre cavalos brancos, cavalos, poderes, vestido de branco, sangue, ou vestiduras tingidas em sangue, e escrito sobre ele o verbo de Deus. E ele escreve o verbo. Ele vem, o poderoso conquistador, sim, Senhor, para estabelecer o milênio, vindo ao templo. Glória! Ali, ele encontra esses 144 mil. Vejam também que no final da grande tribulação, quando estará sendo estabelecido o glorioso reino milenial, vejam que no início, os 144 mil ressuscitam. Não assim as fátuas, elas virão depois, na segunda ressurreição, que é depois do milênio, mas vejam como ali ele se encontra com os 144 mil, que serão ressuscitados para serem assim os eunucos da igreja noiva durante o reino milenial. Agora vejam, o que aqui também continua dizendo, já para terminar esse extrato do nosso irmão William, ele diz: ele como homem, ou seja, o que terá esses ministérios de Moisés e Elias, será um dos escolhidos, um dos nossos amados irmãos, um dos que pertencem ao grupo escolhido, um redimido, como todos os escolhidos de Deus, um de vossos irmãos. Na mensagem, uma palavra de saudação que foi pregada no dia 13 de maio de 2006, em Goiânia, Brasil, o nosso irmão William nos diz: o povo hebreu está esperando a vinda de Elias. Elias volta, conforme Malaquias capítulo 4, para os hebreus em sua quinta manifestação, precursando a vinda do Messias. Em algumas ocasiões, eu li a vocês no livro hebraico, um livro dos judeus com o título A Religião de Israel, onde está escrito que Elias virá e precursará a vinda do Messias. Isso está nesse livro, A Religião de Israel, na página 73, onde nos diz: quando chega o tempo do reino da fé israelita, Deus enviará o seu profeta Elias, que unirá o coração dos pais aos dos seus filhos e o coração dos filhos ao dos pais, e proclamará assim a paz universal e imperecível. Esse é o verdadeiro precursor do Messias judeu, o anjo da união e da concordância ao mundo. E aí ele escreve paz, ele escreve também Messias, e um pouquinho mais embaixo ele escreve anjo. Nosso irmão William continua dizendo: portanto, Israel está esperando a esse homem, que será o homem desse tempo que aparecerá, e Israel o reconhecerá, porque reconhecerá a sua mensagem. E ao reconhecer a sua mensagem, faça ou não faça sinais, Israel com os rabinos reconhecerão que esse é o Elias que eles estão esperando, e consequentemente reconhecerão que esse é o tempo para a vinda do Messias, porque o precursor aparecerá primeiro. Ou seja, vejam como esse ministério de Elias passa ao lugar santíssimo, e é aí que diz que ele chama Moisés com ele. E aí é que cumpre a promessa do Messias ungido, ou seja, cumpre a promessa aí da vinda do Messias, onde o povo hebreu o verá no meio da igreja noiva e dirá: mas se esse é o que estamos esperando, o que faz lá com os gentios? Mas ele vem por sua noiva, porque a sua noiva está pronta para ser raptada. Agora vejam que na mensagem do livro dos selos, no 6º selo,
Ele nos diz na página 360 e 361, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que está pelos filhos do teu povo, esses são judeus, e será tempo de angústia, o qual nunca foi depois que houve gente até então. Agora comparem isso com o que Jesus disse em Mateus 24, porque haverá então grande aflição, o qual não foi desde o princípio do mundo até agora, e nem será. Observe também no sexto selo, e verão a mesma coisa, grande tempo de aflição. Mas naquele tempo, a parte final da semana 70, será libertado o teu povo, todos os que se acharem escritos no livro. Estes são os 144.000 predestinados, os quais têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Aí escreve Apocalipse 7, versículo 2 e 14, versículo 1. E também escreve 144.000 escritos no livro da vida do Cordeiro, que são os que estarão com a noiva, com a Virgem prudente, nessa nova Jerusalém. Porque os que estarão ali, nessa nova Jerusalém, são aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. São os que habitarão a nova Jerusalém. Vejam, em Apocalipse, nos diz, vamos ler aqui a partezinha, onde diz, en el verso 24, o verso 22 dice, y no vi en ella versículo templo, porque el 22, Señor Apocalipse Dios 21, Todopoderoso e não se vi nela encuentra templo, ella, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso é o templo dela, e o Cordeiro, a cidade não tem necessidade de sol nem de lua que brilhem nela, porque a glória de Deus ilumina e o Cordeiro em sua iluminação, e as nações que tiverem sido salvas andarão à luz dela, e os reis da terra trarão a sua glória e honra a ela. Suas portas nunca serão fechadas de dia, pois ali não haverá noite, e levarão a glória e honra das nações a ela, e não entrará nela nenhuma coisa imunda ou que traga abominação e mentira, senão somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Vejam que somente estarão ali os 144.000 e a igreja noiva, ou seja, as virgens prudentes, que são os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. As fátuas não estarão ali. Agora vejam o que continua dizendo aqui. Na página 360, abaixo dos selos, passando a 361, diz, seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, quem serão libertos nesse tempo? Que serão libertos nesse tempo. E na 361, e muitos dos que dormem no pó da terra serão despertados, uns para a vida eterna e outros para vergonha e confusão perpétua. Escreve a ressurreição. E os entendidos resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que ensinam a justiça, a multidão, como as estrelas, a perpétua eternidade. E os entendidos, ele escreve ali, 144.000. Daniel 12, de 1 ao 3. Ou seja, o que é escrito aí, depois que o irmão Branham lê essa porção. Então, depois disso, ele disse a Daniel que fechasse o livro, porque estaria descansando ao seu lugar até esse tempo. Aqui vemos que não importa que a pessoa esteja viva ou morta, de qualquer jeito vai aparecer. A morte não quer dizer nada para o cristão. O cristão não morre, simplesmente dorme. Agora vejam,
lo que sigue diciendo aquí O que o nuestro nosso hermano irmão William continua dizendo aqui, esta palabra de saludo que nessas estoy palavras de leyendo, saudação que eu estou ese lendo. misterio Esse de la mistério venida da del vinda do precursor precursor y de la venida e del da Mesías vinda do Messias é um mistério muito grande. O mistério da vinda do Messias foi o que causou silêncio no céu, como que por meia hora, em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, encontramos que Israel está à expectativa. Vejam que antes da vinda do Messias, diz que aparecerá Elias precursando a vinda do Messias. E ele diz que, embora não faça sinais, Israel vai reconhecer essa pessoa e vai reconhecer que esse é o tempo da vinda do Messias. E depois disso, veja, aparece aí, depois desse mistério da vinda do precursor, vejam, aparece a vinda do Messias, que é um mistério, diz, grande, e diz que esse mistério da vinda do Messias é o que causou silêncio, como que por meia hora. E o silêncio por meia hora acontece quando ele sai do trono de intercessão, toma o livro, o abre no céu e traz à terra e entrega a um homem. Tudo isso já acontece fora da dispensação da graça. Em uma nova dispensação, a dispensação do reino, o qual é o motivo por essa meia hora de silêncio, o qual estamos vivendo agora, atualmente. Porque é o grande mistério do sétimo selo da vinda do Messias judeu, o qual causou esse silêncio no céu, pelo qual Deus está realizando uma obra no meio da raça humana, em segredo, porque Ele vem como ladrão à noite para levar sua noiva. E vejam, celebrar depois, no céu, a ceia das bodas do Cordeiro, porque as bodas aconteceram na terra. E esta ceia está lá, na sétima dimensão, preparada para que, quando chegue o momento onde aconteça a ressurreição e transformação nossa, os que vivemos, e está de 30 ou 40 dias aqui na terra, onde o poder de Deus será manifestado, e a igreja noiva terá a palavra, ou seja, que é ali onde nos diz que quando esse grupo, diz o irmão William, os escolhidos como Moisés e Elias, possam colocar a palavra, ou tomar a palavra e colocá-la bem, vejam que isso já é um tempo ali em que toda a igreja noiva já estará transformada, e sob a direção divina é que estará se realizando esse trabalho, essa obra, desses 30 a 40 dias. Enquanto isso, está nesse tempo de silêncio, no qual Deus está aí falando desde o lugar santíssimo a sua igreja através desse instrumento, o qual é o único que pode ministrar no lugar santíssimo, e assim os escolhidos de Deus serem preparados com os trovões que trazem esse mistério da vinda do Senhor com os seus anjos. O sétimo selo traz, sendo aberto, a igreja noiva nesse tempo final. Essa é a causa pelo o silêncio no céu. Essa é a causa pelo qual houve esse silêncio. A vinda do ungido, a vinda do Messias. Porque Messias e Cristo significa ungido, uma pessoa ungida com o Espírito Santo. O ano 50 do jubileu. Para mim tem sido um privilégio poder enviar esta conversa sobre este tema e assim ver o tempo em que estamos vivendo, que é um tempo muito, mas muito importante,
donde estamos um tempo onde recibiendo estamos recebendo lo que tanto estamos o que tanto estamos almejando, que é obtener obter esa fe de traslación, essa fé de translação, essa fé de rapto, para já irmos daqui à ceia das bodas do Cordeiro. Que Dios me lo bendiga, Que Deus lhes abençoe, Deus lhes guarde adelante sirviendo e al sigam Señor em todos los frente, días de vuestra servindo vida, o Senhor todos os dias de vossas con vidas nuestra mirada e com nossa visão, nosso olhar posto no céu, conscientes que conscientes vuestra redención, que a vossa redenção, a vossa transformação muy, está muito, mas muito perto. Que Deus abençoe e guarde vocês. E muito obrigado, missionário Miguel Bermude Marim, por essa oportunidade que me permites para enviar estas palavras nessa reunião que estás tendo lá em São Luís Potosí, México, e todos os lugares onde estão reunidos também. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos vocês. O ano 50 do Jubileu.